paz do Senhor, meus amados irmãos. É um prazer estarmos aqui mais esse domingo para compartilharmos a palavra do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre sua família, né? Sobre todos que estão acompanhando. Eu agradeço ao Senhor por mais esse domingo, né? De estarmos aqui juntos, podemos compartilhar a palavra do Senhor, né? Não podemos estar juntos presencialmente, infelizmente, mas graças a Deus, temos esse dispositivo que nos ajuda, né? Mesmo distantes, podermos estar juntos, né? Aprendendo mais um pouco das Sagradas Escrituras. E hoje, neste domingo, nós estaremos estudando mais uma nova lição nesse novo trimestre, né? O nosso terceiro trimestre, que tem como título Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. E nessa manhã nós iremos aprender um pouco mais dessas ferramentas que nos possibilitam, que nos ajudam a ser vitoriosos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades que muitas vezes nos assolam, né? Porque Deus está conosco em todo o tempo. Ele mesmo falou, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então hoje estaremos aprendendo, né, dando início a essa lição que tem esse tema tão forte, esse tema tão importante, que nos dará mais esclarecimento, uma ajuda necessária para que a gente possa vencer, para que a gente possa permanecer firme, embasado, enraizado na palavra do Senhor, porque Deus é o que nos promete, é o que nos dá a promessa da vitória, né? Graças a Deus. E nossa primeira lição de hoje, meus amados irmãos, tem como título Prosperando em Meio às Crises. Quando a gente vê esse tema, a gente acha até um pouco contraditório. Como prosperar num cenário de crise? Como poder progredir num cenário de crise, né? A gente sabe que a crise, ela traz consigo uma série de situações que são devastadoras, né? Pode ser na parte financeira, na parte da saúde, sentimental, espiritual, enfim, em diversas áreas. E nessa manhã nós iremos aprender, né, como prosperar em meio às crises. O nosso texto áureo está lá em Gênesis capítulo 26 e o versículo 2, que fala assim: Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. E a nossa verdade aplicada, ela fala assim: o estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. Temos 3 objetivos a nossa lição, eles são os seguintes: destacar que o Senhor é conosco mesmo na crise, apresentar a importância da obediência do cristão e mostrar que na hora da crise Deus sempre nos ampara, né? O nosso texto, para os irmãos que estão acompanhando, ele se encontra lá em Gênesis capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 6, que fala assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Esse é o nosso texto bíblico da nossa lição de hoje, né? E nesse momento, nós passamos agora para o ponto 1 da lição, que tem a seguinte proposta: a pedagogia de Deus. Ou seja, como que Deus, ele nos faz entender, como ele nos ensina, né? Como ele nos faz compreender os seus propósitos, né? Compreender o ensinamento que ele quer nos passar. Aqui
vemos a história de Abraão, né? Que Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria como as estrelas do céu, que está lá em Gênesis capítulo 15, o versículo 5. O que a gente observa aqui é que Abraão já era um idoso, há quase 80 anos de idade, né? Isso em si já implica uma certa impossibilidade dele poder ter, né, filho. Sem contar também que Sara é estéril. Então, assim, existia ali um cenário de adversidade, né? Um cenário de dificuldade, de impossibilidade. Então, o que acontece? Nesse cenário de impossibilidade, Deus utilizou como meio para poder revelar-se a Abraão e a Sara, né? Do seu poder, da sua graça, da sua glória sobre a vida deles. E o que é interessante a gente poder ver, meus amados irmãos, é que Deus se utiliza de nossa realidade, né, do que está ali no nosso viver, né, para nos fazer, através disso, conhecer mais dele, do seu amor, da sua graça e dos seus propósitos para conosco, né? Então, assim, Deus, ele está sempre querendo nos mostrar e nos revelar da sua grandeza, do seu amor, da sua misericórdia sobre nós, e ele se utiliza daquilo que está ali na nossa realidade, porque Deus, ele se preocupa que a gente possa entender e compreender aquilo que ele quer nos passar, a lição que ele quer nos ensinar. Então, meus amados irmãos, aqui está a pedagogia de Deus, né? A forma como ele se utiliza para ensinar a mim, para ensinar a você, né? O propósito dele na nossa vida, de nos fazer entender e compreender os seus propósitos. Outra coisa importante, meus amados irmãos, é que após um certo tempo, né, Deus, ele cumpriu a promessa na vida de Abraão e de Sara, né? Abraão com os seus 100 anos, Sara com os seus 90 anos, e lhe deu a promessa de seu filho, né, tão amado, tão querido, Isaque. O ponto 1 da nossa lição também traz no subtópico dizendo assim: Deus sempre proverá recursos. Deus sempre proverá recursos. Meus amados irmãos, nessa parte, nesse tópico, a gente aqui entende algo importante, né, sobre o ensinamento do Senhor para a vida do cristão. Aqui a gente pode ver outro cenário de uma certa adversidade, de uma certa dificuldade, né? Porque o Senhor ordena a Abraão que vá até a terra de Moriá e lhe ofereça o sacrifício. E esse sacrifício implicaria a Abraão uma enorme dedicação, porque ali seria a entrega. Deus estava ali lhe pedindo seu filho amado, seu filho tão esperado, tão desejado, que veio de uma promessa, né? E esse filho dessa promessa, agora Deus estava ali pedindo que fosse lhe ofertado em sacrifício. E para Abraão, eu acredito, eu como mãe, foi um pedido muito forte, né? Um pedido que realmente estremeceu ali o coração de Abraão. Mas o que a gente entende, meus amados irmãos, e o que Abraão nos ensina, é que a fé em Deus, ela precisa ser incondicional. Por quê? Por que a nossa fé em Deus precisa ser incondicional? Porque eu sei que, independente de qualquer coisa, Deus, ele cuida de nós. E ele cuida de nós como se fôssemos a menina dos seus olhos. Então, a gente, quando passa a ver que Deus é o nosso Senhor, é o nosso Pai, ele não é um Deus carrasco, ele é um Deus que nos ama. Então, a gente começa a entender e a ter essa fé incondicional no Senhor, né? Que, por mais que seja difícil, mas ele está ali presente e sempre nos trará, nos fará o bem, o melhor. Ele pediu esse sacrifício a Abraão, né? Nesse pedido que Deus fez a Abraão, ali foi exercitado com muita intensidade a fé de Abraão. A intensidade do exercício da fé de Abraão foi muito forte. E Abraão, como sendo um servo fiel ao Senhor e tendo essa fé incondicional, Deus, ele não mediu esforços não, meu amado irmão. Ele levantou-se bem cedo, né, para atender ao pedido do Senhor.
pegou 2 moços lá, 2 servos dele, para o acompanharem naquele sacrifício ali até o Moriá. E o seu filho Isaac, também um jovem obediente, um jovem fiel, amado de seu pai, ele pegou ali, apanhou as lenhas para aquele holocausto, né? Ele ainda não tinha questionado ao seu pai sobre o cordeiro, porque eles estavam ainda organizando, preparando toda aquela viagem para o sacrifício. Então ele pegou a lenha e todos ali se aprontaram para aquele sacrifício, né? E Abraão cumpriu tudo sistematicamente, porque ele era fiel ao Senhor. Ele está na galeria de um dos heróis da fé, né? Para os irmãos verem quão intensa era a fé que ele tinha no Senhor. E, meus amados irmãos, o que a gente entende que um comentarista, o Gordon Lindsay, ele diz sobre esse momento, né, momento histórico, no capítulo 22 de Gênesis, que é narrada essa história, que é a mais notável da vida de Abraão. Não podemos esquecer que também foi a ocasião de maior honra para Isaac. Além de ser um momento marcante para Abraão, foi também uma ocasião de honra para Isaac. Abraão não poderia ter desempenhado aquele supremo ato de obediência sem total cooperação de seu filho Isaac. Ambos, pai e filho, enfrentaram a maior prova de completa devoção a Deus, sendo aprovados com mérito. Então, meus amados irmãos, essa lição é grandiosa, né? Muitas vezes, Deus, ele requer de nós algo importante, algo que marque as nossas vidas, né? Que marca as nossas vidas. E muitas vezes a gente acaba se prendendo a coisas tão pequenas, mas que essa lição traga aos nossos corações, à nossa vida, abnegação, sabe, irmãos, de tudo, né? Para que possamos alcançar de Deus algo muito maior. Né? Algo muito maior. E, meus amados irmãos, o subtópico 1.2 diz assim: fé em meio à dor. A fé em meio à dor, ela precisa estar ali. Por quê? Porque a fé incondicional, como confiança em Deus, ela anula a dúvida. E a dúvida, ela é quem faz gerar o medo. Se eu tenho dúvida, eu tenho medo, eu tenho receio. Então, é preciso que essa fé como confiança em Deus, ela precisa estar em nossos corações constantemente. Por quê? Porque ela vai anular o medo. Entendeu, irmãos? Então, porque essa dúvida, ela anula e automaticamente o medo. Então, o que acontece? Abraão, a fé dele nos incita a uma confiança extrema, ou seja, incondicional. Não importa a situação. Confio em Deus, tenho fé no meu Deus. Então, durante a caminhada até o local do sacrifício, Isaac chega para seu pai e pergunta: mas onde está o pobre cordeiro que será oferecido? Onde está o cordeiro que será oferecido? Mas Abraão tinha plena certeza de que existia uma esperança em meio ao caos que os aguardava. E olhando mais de perto a vida de Abraão, podemos dizer que são nos momentos de crise que a fé faz a diferença nas atitudes tomadas, né? Poderia, de repente, naquela situação difícil de ver o seu filho se questionando sobre o cordeiro e ele sabendo que o filho seria o sacrifício, talvez ele pudesse desistir, voltar atrás, né? Mas ele permaneceu firme e ele falou assim para seu filho: meu filho, Deus vai prover o sacrifício, Deus vai prover. A atitude de Abraão naquele momento foi tão louvável porque ele se posicionou como um homem de Deus, um homem de fé. E mesmo naquela situação tão difícil, tão adversa, ele disse, como forma até de louvor ao Senhor: meu filho, Deus vai prover. Deus, ele proverá o cordeiro para o sacrifício. Tal era a fé daquele homem. E o que aconteceu, meus amados irmãos? Deus, ele trouxe uma lição muito importante aqui, né? Que para Deus o importante é o que até o comentarista Gordon Lindsay, ele diz que o importante para Deus não era sacrifícios humanos como alguns pagãos ofereciam, não era esse o interesse de Deus,
mas o que Deus queria exercitar ali era a obediência, a dedicação, o amor ao Senhor. Era o que Deus queria que fluísse na vida deles. E como foi lindo o resultado de tudo isso, meus amados irmãos, a partir do posicionamento de fé que este servo do Senhor teve diante de Deus. E através disso, a gente entende também no subtópico 3, que Isaac conheceu o Deus da providência, através da ação do seu pai Abraão. Isaac também pôde conhecer o Deus da providência. A resposta de Abraão neste momento de prova. Então, o que acontece? Este Abraão era o mesmo que tivera uma experiência com Deus de maneira especial no passado, quando o Senhor lhe apareceu em Ur dos Caldeus. Mas era a hora de Isaac agora ter a sua experiência com Deus. E diante da ação do Senhor em providenciar um cordeiro, Isaac foi impulsionado a ter uma confiança extrema no Senhor. O ponto 2 diz assim, meus amados irmãos, a crise chega para Isaac. Nós chegamos agora nesse ponto importante, mas antes disso eu queria só lembrar com os irmãos daquele momento, que ele estava lá ali para Abraão oferecer o seu filho, já levantando aquele cutelo para sacrificar o seu filho, mas eu acredito que o seu coração ardia com a confiança no Senhor, e quando ele ergueu e já para descer num golpe irrevogável sobre Isaac, Deus, no seu poder, na sua misericórdia, o anjo bradou e disse: não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. E quando ele levantou o olhar, Abraão viu aquele cordeiro, aquele animal que estava preso pelos chifres, e ali tanto Isaac como Abraão viram a provisão do Senhor sobre as suas vidas, e isso é maravilhoso, meus amados irmãos. O segundo ponto que a gente vai aprender hoje também é que a crise chegou para Isaac, A crise também chegou para Isaac. Por quê? Deus, ele também queria manifestar a sua graça e a sua glória também para Isaac, porque eu preciso ter as minhas experiências com Deus, mesmo tendo nascido num lar evangélico e tendo passado muitas situações de dificuldades, adversidades no meu lar, na casa dos meus pais, mas eu preciso ter no meu lar, na minha família também, minhas experiências com o Senhor. E Isaac também teve suas experiências, porque depois da morte de Abraão, ele que agora passou a ser o provedor daquela família, passou a ser o responsável pelo seguir daquela família, pelo rumo daquela família. E o que acontece é que, sabido que do relacionamento de Isaac e de Rebeca, o Senhor lidera Esaú e Jacó, vivendo este novo momento como pai, ele chegou também a enfrentar um momento de grande adversidade, devastadora, de fome, lá na cidade, onde eles buscaram refúgio, foi na terra de Gerar, na terra dos filisteus. E o subtópico 1 diz assim: Deus fez prosperar em meio às crises. O que acontece? Que cedo ou tarde todos nós vamos passar, por momentos de crise e dificuldades. E quando chegou ali, aquela terra passando aquela grande dificuldade, vivendo um momento de fome, o Senhor fala para Isaac não partir para o Egito, porque ele queria descer lá para poder prover para sua família o sustento. Mas Deus falou para ele: não desce lá, fica na terra que eu te mandar. E Deus falou que ele precisava permanecer ali em Gerar, pois ali é que Deus ia cumprir a promessa dele sobre a vida do Isaac. Deus o iria fazer prosperar ali. A promessa era que mesmo em meio à crise ele seria próspero como Abraão, seu pai. E podemos dizer que a bênção que estava sobre Abraão agora estaria também sobre Isaac, sob esta ótica, Isaac, mesmo diante da fome, iria prosperar muitíssimo. Glória a Deus, graças a Deus. Isaac tornou-se o único responsável por tudo neste momento, após a morte de Abraão. E vale a pena observar que, assim como ocorreu com Abraão, que ao chegar em Canaã encontrou a terra assolada pela fome, Isaac assume o lugar de seu pai, também experimenta uma situação de miséria na terra.
Iremos ver agora um subtópico 2 que diz assim: tomando decisões em meio às crises. Nossas escolhas, elas têm um poder muito forte no resultado daquilo que estamos passando, né? O nosso posicionamento. E o que a gente precisa entender é que Deus permite que a gente passe por diversas situações para apreciar qual a nossa decisão que nós iremos tomar, né? Então, nosso posicionamento é que faz a nossa diferença nos resultados daquilo que passamos, né? Não restam exemplos para nós de grandes homens de fé e mulheres de fé que formam uma galeria enorme de servos do Senhor, que a gente pode até chamar de heróis da fé, né? Que, como fala Noé, Abraão, Ruth, Esté, Paulo, tantos outros, né? Podemos incluir também Isaac, né? Nessa grande galeria, porque Deus foi bem claro, ele não deveria descer ao Egito, pois ali em Gerar Deus iria abençoá-lo. E com essa escolha de obedecer e permanecer em Gerar, Isaac nos fez ver que, além de conhecermos a vontade de Deus, é preciso decidir obedecer ou não. A gente sabe, meus amados irmãos, que para Deus a obediência ela tem um valor muito grande, ela tem um valor enorme. Né? A obediência para Deus, ela muitas vezes é melhor do que o sacrifício, né? Tem um texto bíblico que até nos fala: obedecer é melhor que sacrificar. Para Deus é um valor superior ao sacrifício, a nossa obediência. Outro ponto importante é a avaliação do cenário, né? Era tempo de escassez de alimento e isso envolvia uma série de questões: empobrecimento, doença, desequilíbrio emocional, entre outros que podemos falar, né, que podemos dizer. Contudo, mesmo em meio à crise, o Senhor abençoava Isaac em tudo. Afinal, quem segue as recomendações das Escrituras não só vai triunfar sobre os problemas, mas também vai evitar muitos outros. O texto bíblico nos mostra que a prosperidade divina outorgada a Isaac chamou a atenção dos filisteus e eles ficaram com muita inveja, meus amados irmãos, porque naquela crise, naquela situação tão adversa, mas ele prosperava. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre ele. Então não precisava Isaac correr atrás da bênção, de descer ao Egito, não. Porque nós, como servos do Senhor e obediência à sua palavra, a bênção de Deus é que ela vem nos seguindo. A obediência, a bênção é resultado da obediência. Se eu obedeço, se eu sou fiel, a bênção ela está me seguindo, é um sinal da bênção, da mão do Senhor sobre a minha vida, e quando eu estou obedecendo a palavra do Senhor. Então é um resultado, é um fruto, né? A bênção é um fruto da obediência. E era isso que acontecia com a vida de Isaac. E o terceiro tópico, para nós concluirmos, meus amados irmãos, fala assim: prosperidade em tempos de crise. A prosperidade em tempos de crise dependerá da sua atitude como servo do Senhor. O fato de a bênção do Senhor estar sobre Isaac era a razão de sua prosperidade em tempos de crise. A Bíblia nos revela que aquele que obedece à voz do Senhor, assim como Isaac, prospera em meio às adversidades. Então, irmãos, é como eu falei anteriormente, não adianta correr para um lado, correr para o outro, se o crente ele não é fiel, ele não permanece em fidelidade ao Senhor. Ele não permanece em fidelidade ao Senhor. Na minha vida eu pude ver isso muitas vezes, meus amados irmãos, a bênção de Deus sobre a minha vida em tempos de adversidade, né? E graças ao Senhor, nesse período de pandemia, né, que a gente está vivendo, quando eu estava trabalhando, só para fechar essa lição aqui com os irmãos, a gente estava tão apertado, irmãos, no nosso orçamento. Muitas vezes olhava meu armário, faltando tanta coisa, tão difícil, e a gente naquela dificuldade. E nós oramos ao Senhor e veio essa pandemia, precisei parar de trabalhar e estávamos em casa, mas eu pude ver o cuidado do Senhor, né? Que o meu armário está mais cheio do que antes, né? Porque Deus ele se revela aos seus filhos, ele mostra o cuidado dele sobre nós quando obedecemos a sua vontade, quando obedecemos a sua palavra, né, meus amados irmãos? E eu agradeço ao Senhor por essa palavra tão maravilhosa,
né? Porque as promessas de Deus, elas são a fonte de bênção inesgotável, né? E mesmo em meio à crise, todos conhecerão que Deus é conosco pelos frutos, e esses frutos são gerados a partir da obediência. É o que nós entendemos hoje. A bênção de Deus, ela depende das nossas atitudes de obediência ao Senhor. Então é como os nossos objetivos da lição que a gente pôde ver neste domingo, né? Deus está sempre conosco em meio à crise. A importância da obediência do cristão é muito importante e Deus está sempre conosco, mesmo na crise, Ele jamais nos desampara. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco, nos orientando, nos fazendo entender e compreender os seus propósitos sobre nossa vida, que possamos nos tornarmos ainda mais sensíveis à voz do Senhor e obedecermos à sua vontade. E agora eu gostaria de orar com os irmãos, agradecendo, né, por esse momento tão importante de aprendermos a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor amado, eterno e justo Deus, nós te damos graças, Senhor, por mais esse domingo, por mais essa lição que podemos aprender da Tua Palavra, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que nossos corações possam ser saturados com essa fé inabalável, com essa fé incondicional e possamos obedecer a Tua voz. Em nome de Jesus, continua conosco, com todo o Teu povo. É o que te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e um feliz domingo aos irmãos. Amém.